Boa tarde, Lígia. Boa tarde, Oceane. Hoje nós vamos continuar nosso estudo dos pronomes e vamos falar nos pronomes indefinidos, que eu creio que seja a parte mais complexa, mais ampla, quando nós estamos tratando de pronomes, ok? Então, nós vamos começar aqui com o conceito, né, dos pronomes indefinidos. Primeiramente, um conceito em português, para que a gente possa, né, ainda como iniciantes, entender como funciona. Os pronomes indefinidos referem-se à terceira pessoa do discurso. O que quer dizer? Quando eu falo terceira pessoa do discurso, é aquilo, he, she, it, né? Vocês lembram? Certo? E aí, isso quer dizer que, se é a terceira pessoa do discurso, se a gente for usá-los, a gente vai usar com o verbo acrescendo o S. Tá? Nós vamos ver isso mais para frente, mas para vocês entenderem. Quando tiver no singular, é claro. Certo? Então, assim, refere à terceira pessoa do discurso de forma vaga, imprecisa, genérica. Ok? É indefinido, né? O próprio nome já diz, não define, né? Alguém, né? A gente vai entender isso mais na frente. E é complicado porque, em português, principalmente, tem diversos significados. Algumas, nenhuma, todos. Então, assim, são muitos significados. Então, nós temos que ter cuidado, porque quando a gente estiver estudando uma frase em inglês com um pronome indefinido, a gente vai poder ter diversas opções de entendimento. Então, temos que ter esse cuidado. Mas aí a gente faz as adaptações e, no final, a gente vai conseguir um resultado bom. Essa matéria exige um pouco mais de dedicação, um pouco mais de estudo. Grande parte dos estudantes de inglês, das pessoas, elas têm dificuldade, até mesmo pessoas já em nível avançado têm dificuldade com os pronomes indefinidos. Mas eu creio que, se a gente fizer um esforçozinho, a gente vai sair lá na frente. Então, vocês estão vendo aí, né? Certo, quanto, quantas, tanto, algo, tudo. Então, estão aí na tela. Agora vamos, como eu falei com vocês, eu estou muito assim, inclinado a gente passar a entender esses conceitos, não ficar decorando conceitos, né? No caso aqui não é decorar conceito, mas já começar a trabalhar isso aí no conceito na língua materna, na língua mãe, no caso aí o inglês, né? Até para a gente começar já treinando nossos vocabulários, né? What are indefinite pronouns? Né? O que são os pronomes indefinidos? Né? Aqui, qualquer um de nós, mesmo no nível ainda de iniciante, dá para entender a pergunta, claro, né, Lígia? Né? Sim, ok. Tranquilo, né? Uhum. Então, aí começa a definição. An indefinite pronoun is a pronoun that refers to a person or a thing without being specific. É o que nós vemos lá atrás, né? Só que aí é em inglês, né? Então, aqui, um pronome indefinido é um pronome que, né? That, que, refers to a person. Refere, né? Esse pronome, né? Aqui está vendo que é com S, aqui, ó. O pronome, né? É o verbo referir, né? Refere, né? Terceira pessoa. O pronome é terceira pessoa. O pronome refers to a person, refere-se a uma pessoa ou uma coisa without. Vocês conhecem a palavra without? Sem, né? Sem, né? Without, né? O is é com e out é fora, né? Então, se você for analisar a palavra, ela tem uma lógica, né? O is é com, né? Certo? E out é fora, então com fora. Com fora é sem, né? Essa lógica que o inglês às vezes tem, que chega até a ser cômica, né? Absurda, mas para a gente poder entender como é que funciona, né? O idioma é importante isso. Being é o verbo to be, né, gente? É o verbo to be no gerúndio, né? Being, não é o to be? É o be mais o ing, não é? Que funciona aqui como ser, sem ser específico. Entendeu? A lógica? Então, observem bem. Aqui seria a tradução sem sendo específico. Né? Talvez até caberia, mas aqui no caso é being. Os verbos em inglês, em certos casos, quando a gente acrescenta o ing form, a forma ing, nem sempre eles são gerúndio. Tá? Eles podem ser o verbo na sua forma infinitiva também. Ok? Ok. Nós só vamos aprender isso com o tempo, mas aqui é claro.
Eu vou traduzir. Um pronome indefinite pronoun, aqui se inverte, né? Um pronome indefinido, né? É um pronome que refere a pessoa, refere a uma pessoa ou uma coisa sem ser específico. Ok? Sem ser específico, tá. Certo? Então, esse be é o verbo to be mesmo. É que a gente vê e não entende o que pode significar isso. É o verbo to be na sua forma ing, que nesse caso a gente pode traduzir como ele na sua forma infinitiva, né? Que é o ser, né? Ser. Ser. Ok? Entenderam? Se vocês lessem, agora se você, eu queria aproveitando aí o embalo, para a gente sempre dar prioridade à nossa leitura e nosso listening, é o reading and listening, né? Eu queria que vocês duas lessem, porque nós estamos fazendo exercício já, não interessa a definição em si totalmente. O que nos interessa aqui é nosso desempenho na leitura, né? No entendimento, ok? Vamos primeiro aí com a Rosiane. Rosiane, lê para nós esse slide aí, na sua totalidade. Pode ler devagar, certo? E depois, quando você ler devagar, eu vou pedir a Lígia que leia devagar também, e depois você volta lendo com mais fluência, ok? Ok. Vamos What lá. are indefinite pronouns? An indefinite pronoun is a pronoun that refers to a person or a thing, Without being specific. Ok, guarda na cabeça, daqui a pouco você vai ler, agora já emendando as palavras, tá bom? Lígia, leia para nós aí. What are indefinite pronouns? An indefinite pronoun is a pronoun that refers to a person or a thing without being specific. Ok, specific. Okay? Agora, eu mesmo vou tentar também, que eu também sou estudante, né? E também tenho que fazer meus treinamentos, eu vou tentar, então. Eu vou ler assim um pouquinho, já fazendo aquela ligação entre as palavras, tá? Certo? E sempre lembrando, gente, esse N é N, pronoun, certo? Não tenham vergonha. Se você quer aprender a falar outra língua, você tem que falar igual eles falam. Não é querer, não tem vergonha de falar. Não, Flávio fica falando isso aí e tal, mas é assim mesmo. Outra coisa também, Elígia, eu vou fazer uma crítica aqui, não é Ari. Esquece disso, pelo amor de Deus. É ar. Ok? Indefinido. Gente. Esse é só para efeito, certo? Então, vamos lá. Eu vou ler agora tentando... eu vou tentar também juntar as palavras. E depois você, a Rosiane, vai tentar e nós vamos tentar também. E você também. Olha lá. What are indefinite pronouns? What are indefinite pronouns? Ok? Sei que eu falei what are, né? What are indefinite pronouns? Pronouns, okay? Pronouns. An indefinite pronoun is a pronoun that refers to a person or a thing without being specific. Entendeu? O que dá para ligar, a gente liga. An indefinite pronoun is a pronoun. Isa, a cantora, né? Pode colocar aqui. Ó. Is a pronoun that refers to a person or a thing without being specific. Ok? Vamos tentar dar uma leitura um pouquinho melhor aí, Rosiane, por favor. What are indefinite pronouns? An indefinite pronoun is a pronoun that refers to a person or a thing without being specific. Ok.
Essa palavra que eu achei que vocês não teriam dificuldade é without. Inclusive, tem uma música do YouTube, Without. Without. Daqui a pouco nós vamos colocar uma música without para a Without. gente poder treinar. Né? Vamos lá. Você agora, Lígia. Gente, esse exercício é assim mesmo, tá? Eu leio com um pouquinho mais de desenvoltura, porque estou um pouquinho mais, né, adiantado aí no estudo, mas é assim mesmo, tá? Daqui a uns dias vocês estão lendo aí sem esses atropelos. O que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso. É tentando já começar a melhorar a fluência de vocês, entendeu? No início, né? Eu acho que ninguém faz isso, mas eu estou fazendo tudo, tentando levar tudo junto, para a gente poder chegar lá na frente já bem adiantado. Vamos lá, Lígia, no seu computador novo aí, vamos lá. What are indefinite pronouns? Pronouns. And indefinite pronouns is a pronoun that refers to a person or a thing without being specific. Específico. Aqui, olha. Você falou being, muito legal, sem aquele G quase querendo sair, e sem sair being, certo? Agora, o sing, você já falou sing, certo? Você já falou G. Você deu uma ênfase. Sim, uma ênfase no G. Esse G, ele é quase impronunciável. Thing. Person or a thing without being. Ok? Vimos aí? Deu para entender, Rosiane, assim, a proposta? Ok. Vamos lá, então. Vamos aqui. Eu vou fazer uma leitura também para treinamento, tá? E para a gente não perder muito tempo, eu acho que até que a gente pode ler. Eu acho que não tem problema, nós temos tempo. Vamos ler, né? Alguns pronomes indefinidos no singular. Vamos fazer o seguinte, eu vou ler e vocês duas vão repetir. Ok? Shadow. Another. Okay. Anybody. Anyone. Anyone. Anything. Each. Okay. Each. Either. Enough. GH com som de F. Enough. Som de F de Flávio. Enough. Em alguns casos, o GH em inglês, ele tem o som de F. Enough. Okay? Enough. Okay. Everybody. Everyone. Everyone. Everything. Less. Desculpa, Lígia, estou querendo atropelando aqui você. Você fala depois. Everything. Okay. Less. Little. Much. Neither. Em alguns lugares vocês vão ouvir either e neither, tá? Mas é neither either e neither, ok? Depois a gente pode melhorar essas pronúncias aí. Nobody. No one. Nothing. One. Other. Tem um TH. O TH, a gente, é sempre com a línguazinha meio, né? Meio aí. Other. Ok?
Other. Não tem problema não. Somebody. 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 Body. Ok? Someone. 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 Something. 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 Certo. Então, esses aqui são alguns pronomes no singular. Gente, observe bem agora, interessante. Se esses pronomes aqui estão todos no singular, observa bem, olha essa dica, vale, se eu fosse cobrar, eu cobraria no mínimo R$ 200 cada um para dar essa dica para vocês. Olha, se eu fosse cobrar, não vou cobrar não, mas pode ficar tranquilo. Essa dica, olha essa dica, atenção, presta atenção. Esse pronome indefinido estão no singular. Another, anybody, tá vendo? Então, depois delas, o verbo vai estar como? No singular, sem o S. Na terceira, com S. Com o S. Com o S, ok. E todos esses aqui, observe bem, isso aqui é interessante. Então, depois de... Por exemplo, vamos dizer que... vamos dizer que ninguém gosta de mim. Ninguém, qual que nós vamos usar ninguém aqui? Vamos usar... qual desse que é ninguém aqui? Ninguém, vamos olhar aqui, anyone, né? Anyone, ou anybody, ok? Acho que pode significar ninguém. Ninguém gosta de mim. Como que eu faria essa frase em inglês? Anybody likes me. Likes me. Entendeu? Ninguém gosta de mim. É porque o verbo gostar é I like, you like, he, she, it likes. Isso. Então, todos os verbos que vierem depois desses pronomes, quando for presente, é claro, né, gente? No presente, vai vir depois, vai vir com o Szinho no final. Entenderam? Vira a lógica. Olha, essa dica, gente, é uma dica que vale ouro. Vale ouro. Essa dica vale ouro. Vou até colocar aqui dourado. Aqui. Por isso que eu coloquei dourado, porque hoje é só dica de ouro. De ouro. Vamos chamar, então, de golden tip. Golden. Golden é o quê? Dourado. Dourado. Ouro, né? O dourado, né? Golden. Vamos chamar aqui de golden tip, então, né? Tip. Ó, tem muita gente boa que paga caro o curso aí, que eles não ensinam esse negócio, não. Eu estou dando para vocês, golden tip. Entenderam, gente? Então, assim, everyone, no one likes me. Ninguém gosta de mim. Nobody likes me. Entendeu? Entendeu a lógica do negócio? É porque é singular. Aí esses pronomes são no singular. Tá bom? Então, repetindo. Esses pronomes no singular, o verbo, quando é no tempo presente. Exato, né? Claro, óbvio. No tempo presente, aí acrescenta um S. Acrescenta aquele S lá da terceira pessoa, né? Nós já conjugamos os verbos. Nós vamos conjugar os verbos depois. Depois eu vou ensinar direitinho como conjuga direitinho esses verbos e tal, todos os verbos. Mas, assim, no presente, em inglês, todos os verbos, regulares e irregulares, com exceção daqueles verbos lá auxiliares, né? Aqueles não contam. Então, quando eu digo todos os verbos, são os verbos regulares, né? Amar, chorar, cantar, passear, andar, comer, beber, entendeu? Esses verbos normais, né? Que nós temos, certo? Que não, sem ser os outros. Esses verbos, quando nós vamos conjugar no presente, é obrigatório acrescer uma letra S, né? Na terceira pessoa. Às vezes pode ser S, pode ser S também. Por exemplo, no caso de go, né, que termina com O, tem que acrescentar S. Vocês lembram, né? Go, né? O do, né, que acrescenta o S também. Mas depois nós vamos estudar essa lição melhor. Entenderam a lógica? Então, sempre quando nós formos usar esses pronomes indefinidos, nós vamos acrescentar no presente a letra S lá no final do verbo que for subsequente, ok? Ok. Agora, alguns no plural. Plural. Both, few, fewer, many, others, several. Desculpa, agora eu vou falar e vocês repetem, tá bom? Both. Both. Both.
Boots. Coloca Both. a língua dos dentes e sopra, Lígia. Both. Boots. Tá começando a ficar bom. É que vocês ficam constrangidos, entendeu? Vocês ficam com vergonha de mim, não tem motivo nenhum. Eu não estou nem vendo vocês, que eu estou vendo só uma tela aqui do negócio, né? Nós não estamos nem nos vendo. Você pode fazer sozinho aí, tal, que eu não estou vendo. Né? Mas é assim, both, né? Mas deixa eu falar. Feel, 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 Fio. feel. Fio. Esse W no final tem um som de U, tá, gente? Feel, Fio. feel. Fewer, Fewer. 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 Se for no, fewer. Se for no inglês britânico, é fewer, fewer, ok? Mas isso é outra história. Many, many, Many. 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 others. Others. Okay? Others. Others. Several. 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 Several é vários, né, gente? Você sabe o significado de several? Several. Vários, né? Eu não sei, é fewer. Fewer é menos, né? Menos de menos. Menos, menor, alguma coisa assim. Referente a menos. Ok? Menos. Ok. Few, menos. Depois nós vamos ver. Few é menos e fewer. Menos. A coisa mais ou tá. menos assim, tá? Menos ou menos? Não vamos ver. Nós vamos ver todos esses pronomes agora, eu creio que lá nas frases, para a gente poder começar a traduzir. Aqui nós estamos no início da nossa aula, né? Aqui nós estamos ainda vendo. Depois nós vamos ver cada um com dentro das frases, e depois nós vamos para os exercícios, que tem 37 frases lá. Vocês lembram, né? Nós vamos ver lá. Ok. Inclusive, aí, Fernando, está gravando essas frases, está lá na nossa biblioteca lá para vocês. Which can be singular or plural. Which é qual, né? Quais, né? Uhum. Pode. Can. Can não é poder, gente? É. Be não é ser. Uhum. Então, assim, se a gente tirar a preguiça de lado e começar a querer entender, Rosiane, dá para a gente traduzir muita coisa. Lê para mim essa frase em português, Rosiane, por favor. Cada um pode ser singular ou plural? Ou quais podem ser singular ou plural, né? Ou cada um. Então, esse aqui geralmente significa qual, né? Certo? Ou o quê, né? Qual ou o quê? Qual? Mas você pode dizer cada um pode ser, ou aqueles que podem ser, não importa muito, gente. O que nós temos que entender aqui é o seguinte: which can be singular or plural. Aqueles que podem ser singular ou plural. Certo? É lógico que aqueles não é which. O which é o quê, né? O which não é o quê? O which é o irmão do what, né? O which, what. Nós vamos estudar também isso para frente. Então, o que quer dizer? Que esses aqui podem ser Singular ou plural? Singular. Fazem todos os papéis. Então, eu vou ler em inglês e vocês vão repetir comigo. Which, repitam. Which Can can be be singular 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 or plural. or plural. or plural. Não é plural, não é plural. Depois eu vou te dar uma palavrinha para você treinar, tá, Lígia? Que é a palavra rural. Rural, em inglês, escreve exatamente como escreve em português. Só que a pronúncia é rural. É um latido quase. É quase que um latido, tá? Rural. Depois nós vamos no dicionário, nós vamos ver isso. Então, esses aqui, gente, podem ser plural ou singular, né? All. Esse L puxado, né, gente? Gente, o fio tem som de U. Vocês viram aqui, fio, som de U, né? E o L tem som do L, esse L, né? All, ok? All. Subindo, né? All, ok? N. Any. More.
more, most. Most. most, Não é most, não, é most. Most. most, Most. most, most. Você vai falar o T só até a metade, most. most. Entendeu? Não é Uhum. most, não. Most. Most. Certo? Known. Known. No. No, Some. No. Some. some, Such. 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 Nós já falamos que o som do CH é tichi, né? Vocês lembram, né? Aquele T e aquele S, né? Vocês lembram? Nós estudamos Uhum. isso, né? Amanhã nós vamos fazer uma aula de revisão. Então, preparar uma aula de revisão para nós, tá legal? Such. Tá. Ok? Such, Such. such, Ok? Such. Tichi. such, Seria assim, sa, tichi. Such. such, such. Ok? A gente aprende a falar, tá? Dividindo a palavra. Sa, tichi. Aí você vai, né? Sachi. Ok? Uhum. Ficou legal a aula de pronúncia aí? Eu acho que ficou legal, não ficou? Ficou. Eu Ficou acho que, muito assim, bom. modéstia à parte, ficou legal. Vamos lá. Uhum. Vamos começar com as frases agora. Algumas frases, infelizmente, elas ficaram meio grandes, entendeu? Mas não vamos assustar com elas, não. Todas elas têm a tradução aqui embaixo, né? Então, não vamos... E cada... eu vou ler e cada uma... aliás, eu leio, eu faço a leitura e uma de vocês repete. O outro slide, a outra, a gente alterna, ok? Para não ter que também ficar repetindo demais, né? Ó, eu vou tentar ler no melhor, assim, do que eu sei, tá? I would like to go somewhere this summer. Vou Pode ir, repetir. Rosiane. É. Hã? I would like to go somewhere this summer. Também. Ficou legal, tá? Eu não vou nem fazer a tradução, eu não vou passar, né? Sempre lembrando, gente, que esse would, eu vou falar 1000 vezes, né? Nós vamos estar careca aí de saber que o would não tem tradução, ele só vai levar o verbo like, não é gostar, gente? Esses verbos que vocês forem vendo aí, que vocês não conhecerem o significado, eles vão ter que pegar o caderninho, anotar e traduzir e ler lá 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes, até decorar. Entendeu? Certo? Não tem outra solução para eles, não. É claro que o verbo like, todo mundo sabe que é gostar, não tem problema, né? O verbo like acompanhado do would, né? Você vai para o aria, né? Gostaria, ok? Dá essa terminação ria. Exatamente. Isso aí é importante, né, gente? Muito importante. Eu gostaria, eu comeria, eu andaria, eu passearia, eu estudaria, né? Tudo tem que ter o would para fazer essa combinação, ok? Agora eu vou ler e menina Lígia vai repetir. E aí vocês veem, vocês já estão vendo aqui, ó. Eu já marquei para vocês que somewhere, algum lugar, né, gente? Eu não vou nem preocupar com a tradução, vocês vão ter que voltar nessa apresentação que está lá na nossa biblioteca, certo? E voltar nessa apresentação e ver novamente. Não tem jeito. Se vocês não voltarem, fica prejudicado o ensino, o aprendizado, entendeu? Mas também não posso obrigar ninguém. Mas eu sugiro a vocês, se vocês querem, vamos aproveitar essa oportunidade, gente, que é aquela história. Se a gente definiu a palavra, guardou, aprendeu, para a gente esquecer depois é muito mais difícil de esquecer, né? Você viu o cartãozinho que eu mandei para você hoje, Rosiane, sobre o sweet? Vi. Você viu lá as 3 palavras, sweet, sweeten e sweetener. Você viu a sequência? Eu saio de um adjetivo, acrescento o en, ele passa a ser verbo, sweeten, e acrescento o r, ele passa a ser um substantivo. Você viu aquilo? Você entendeu aquela lógica? Entendi. É muito importante isso aí, gente. A gente vai aprender vocabulário com derivação, o nosso vocabulário multiplica por 2, 3, 4. Entendeu?
E, com certeza, você nunca mais vai esquecer que sweet é doce, sweeten é adoçar e sweeter é adoçante. Né? Você não vai ter problema mais quando chegar nos Estados Unidos e pedir um adoçante, né, Lígia? Aliás, nenhum de nós três. Certinho? E não vão ter mais. Porque, né? Depois eu vou passar para vocês o meu perfil no Instagram. Se vocês quiserem, eu vou colocar todo dia uma dicasinha lá. Certo? Uma dica, um vídeo, qualquer coisa, explicando coisas, assim, coisas interessantes, coisas que vão fazer com que a gente melhore nosso conhecimento do inglês. Tá? Experiências que eu estou tendo com vocês ou com desses meus estudos, ok? Vamos lá. Someone gave me this book. Someone gave me this book. Ficou bem legal, Lígia, mas a gente pode melhorar um pouquinho. Someone gave me this book. Someone gave me. Someone gave me this book. This book. Someone gave me. Rosana, você pode repetir também, tá? Não é proibido, não. Eu não quero, assim, que para a gente não ganhar um pouco de tempo, né? Mas, assim, não é proibido repetir, não. Gente, idioma é repetição. Vamos repetir. Someone gave me this book. Ok? Someone gave me this book. É uma frasezinha fácil, né? Gente, someone. Alguém. Quem me deu o livro? Someone. Alguém, né? Certo? Então, por isso, esse alguém é indefinido, né, gente? Indefinido. Sujeito indefinido. Isso, sujeito indefinido. Certo? Certo? Por que não tem o S aqui? Porque é o passado. Gave. Gave. Aqui alguém deu. Deu, passado. Vocês lembram do verbo dar? Passado, como é que escreve? Passado. Como é que escreve o verbo dar? Give. Go. Give. Give. Gave. Gave. E o particípio? Ganha um doce, quem souber? Não sei. Se vocês não virem aquele vídeo que eu sugeri para vocês, está lá. Tem um link lá nos links úteis. Gave, given. Se vocês não decorarem isso, vocês não vão aprender inglês. Acabou. Sem choro nem vela. Não tem jeito de aprender inglês se vocês não decorar o verbo dar. O verbo dar, gente, é muito comum. Eu dou aula, eu dou palestra, eu dou presente para minha esposa, eu dou uma, sei lá, certo? 1000 significados, é uma palavra muito utilizada. Então, para vocês, quem não sabe usar essa palavra dar em inglês, não vai aprender a língua nunca. Isso aí vocês têm que decorar, não tem outro jeito, não tem fórmula mágica, não tem curso de milhões, cultura inglesa, cultura não sei o quê, não tem. Aonde vocês forem, vocês vão saber, o verbo gave no presente, give no passado e given no futuro. Gave no passado e give no futuro. Desculpe, futuro não, no particípio. Particípio. Entendeu, Rosiane? Não adianta a gente... isso aí, se vocês não... Por isso que eu falo, lê só a frase comigo aqui, vai ajudar muito pouco. Tá? Eu estou chamando a atenção, gente, assim, com a liberdade de colega de banco e a liberdade de quem quer ajudar vocês a aprender inglês. Porque vocês falaram que queriam. Falaram, então eu estou achando que querem mesmo, entendeu? Se querem, tem que decorar isso aqui. Não tem jeito, não tem solução. Tá? Mas daqui a pouco eu passo para vocês a lista aí dos verbos aí. Mas aquele vídeo que eu passei para vocês, depois do final da aula eu vou passar o vídeo de novo para vocês, ok? Para a gente poder ver. Vamos mais fácil. Eu gostaria que eu estou mais duro, né? Mas é preciso. A gente não pode deixar a coisa descambar, não. A gente tem que ter disciplina. I will not tell you... Desculpa. I will not tell your secret to anyone. Aqui eu já coloquei embaixo que eles não falam I will not. Eles falam I won't. Ok?
I Tell, won't. tell your secret to anyone. Vamos ler, Rosiane, por favor? I will not tell your secret to anyone. Muito bom, I muito won't legal. tell your secret to anyone. Secret, ok? Muito, muito legal, tá? Manuel. Gente, eu já falei com vocês, o would leva o verbo para aria, né? Daria, comeria, né? E o will? O will leva o verbo para futuro, né? I will tell. Eu contarei. Certinho? Certinho? Certinho. E eu vou aproveitar aqui para vocês que nós temos duas formas de falar o futuro em inglês. Colocando o will mais o verbo, né? Will tell, falarei, né? No caso aqui, não falarei, porque é um segredo, né? Entendeu, gente? I will not. Mas se fosse eu falarei seu segredo para alguém, então seria I will tell, ok? Eu falarei. Mas você pode dizer também I am going to tell. Certo? Ou então eu vou falar, ou eu vou contar, entendeu? I am going Eu estou indo falar. Exatamente. Exatamente, é mais ou menos isso. Mas, na verdade, eu falarei também, eu contarei. Eles usam mais esse de baixo, tá? I am going to... aqui, no caso, é I am not going to tell your secret to anyone. Eu não vou contar, né? Certo? Mas nós vamos estudar essas formas também depois, quando formos estudar a conjugação de verbo. Não se preocupem, eu quero só que vocês já fiquem atentos, né? Certo? O will not, a contração é won't. Fala aí uma, né? Eu não sabia dessa, I will tell. Se eu fosse falar, eu falaria I will tell. Essa forma, I'm going to tell, eu não conhecia. Porque... olha, quando você vai conversar, quando nós estamos falando, como você fala, por exemplo, eu vou contar tudo para ela. Você não fala eu contarei tudo para ela, a gente usa mais eu vou contar, não é? Assim? Não é? Eu vou contar tudo para ela. Então, o que acontece, gente? Eles também são assim. Eles usam mais esse. I'm going to tell. E o pior. Então, eles usam esse will só para coisas assim, por exemplo, coisas que os dois estão certos, tá, gente? Aí depois nós vamos assim, refinar um pouquinho isso. Mas só para adiantar para vocês. Eles usam will para coisas assim, coisa assim que da hora, coisa que não está previsto. Por exemplo, eu estou com raiva, né? I will kill you. Eu te mato. Quando quer dizer assim, quando você está com raiva de alguma coisa, você entendeu? Eu vou te matar. I will kill you. Kill é matar. Entendeu a lógica? Assim, quando a pessoa desabafa, aquela coisa. Entendeu? Mas quando eu falo que por exemplo, quando eu falo, eu irei para o Canadá em 2023. I will go to Canada in 2023. Né? Eu irei. Eu poderia falar I will go. Mas o que eu falo? Não, I am going to go to Canada. Eu estou indo, eu já tenho um plano de ir, eu estou indo para o Canadá em 2023. Entenderam a lógica? Certo? Então, nós vamos usar mais esse aqui. Alguns linguistas já sugerem que a gente abandone esse aqui um pouco, não desista dele, mas abandone um pouco e comecemos a estudar para tratar do futuro esse aqui. Ele é mais falado, ele é mais interessante. E o pior, ou melhor, no inglês falado, eles não falam I'm going to tell. Eles falam I gonna. Eles pegam esse I'm gonna tell. I'm gonna to tell. I'm gonna tell. Não é to tell, não. I'm gonna tell. Não tem tu, não. O going to é gonna. I'm gonna tell.
I'm gonna tell. I'm gonna tell. Ok? Mas nós vamos ver isso mais para frente também, é só para já mostrar para vocês, que como está destacado aqui em azul, né? Eu já estou mostrando para vocês, tá? Mas se você disser, I want to tell your secret, beleza, não tem problema nenhum, dá para passar, eles vão entender, tá legal? Mas no futuro, quando nós tivermos craques na língua aí, então aqui, ó, não vou contar, não contarei, que para nós é a mesma coisa, né? Nós vamos falar mais esse aqui. Concorda comigo? Certo? Vamos lá. Adorei essa dica, não sabia. Ah, mas vai ter muita dica ainda. I bought everything at the mall. Você, Lígia. I bought everything at the mall. Everything. Everything. Isso, esse G, você quer falar, mas não fala. Você não fala everything, Gui. Nada de Gui. Tá? Gui. Gui é a abreviatura de Guilherme, né? Gui. Não tem nada de Gui, não. Everything. Ok? Everything. I At the bought mall. everything at the mall. Everything at the mall. Gente, eu já faço pensando nos meus colegas aqui, olha. Né? Aqui eu já fiz pensando Buy, nisso. Bought. Decore essa sequência, gente. Não tem jeito. Certo? Uhum. Ainda coloco a setinha para vocês. Bought é passado. De um verbo, é o verbo irregular, to buy, né? Comprar. Okay? Bought. Eu comprei, tá bom? Se fosse eu compro, I buy everything at the mall. Eu compro tudo no shopping center, né? Certinho? Facinho, né? Everyone is sleeping in my bed. Everyone is sleeping in my bed. Vale para nós aí, Lígia. Lígia não é. Pode ser Lígia. Rosiane. Everyone is sleeping in my bed. Ok. Sleeping in my bed. Everyone, todos, né? Everybody, né? Everyone, todos estão dormindo em minha cama, ok? Ok. O verbo sleep, dormir, né? E is sleeping, estão Aqui é complicado, né? Que everyone, ele fica no singular, né? Mas no singular. Todos, é bem complicado isso aqui. É porque everyone é singular. Olha, isso aqui são essas deformações da língua que a gente fica acostumando com elas. Que seria everyone are, né? Não seria? Are, né? Concorda comigo, Rosiane? Lígia? Entendeu? Sim. Mas não é, não. Everyone is. É porque a gente usa, mesmo referindo-se a todos, né? Certo? O todo, né? Essa frase, não pronunciando o S, everyone is sleeping in the... Você junta o N com IS. Everyone is sleeping in my bed. Sleeping in. Olha, sleeping in. Não é sleeping in, não. Sleeping in. Aqui também, sleeping in. Sleeping in my bed. Sleeping in. Everyone is sleeping. Olha, aqui é isso aí, tá, gente? Por isso, Lígia, que é muito importante treinar a pronúncia. Parece que Rosiane está um pouquinho mais assim... mais pouquinho, não. Rosiane está muito aí. bem. Mas assim... Mas falava isso muito. Mas é muito interessante. Isso. Entendeu, Lígia? Atenção a isso aí. Talvez seria até o caso de você rever essa aula numa velocidade mais rápida, para não perder muito tempo, entendeu? É muito interessante isso mesmo, tá? Everyone is sleeping in my bed. Sleeping in my bed. Sleeping in my bed. É lógico que a gente ainda não tem condições de falar isso igual o nativo fala, mas a gente pode tentar aproximar. E aí que nós vamos aprender a falar inglês, né, Rosiane? Tentando aproximar o máximo possível do jeito que eles falam. Não vai ser igual a eles nunca, né? Cada um fala. Depois também não vou falar português. Posso morar lá 10 anos. Talvez.
Talvez uns 10 anos, talvez ajude. Vamos lá. Someone is sleeping in my bed. Someone is sleeping in my bed. Sleeping in my bed. Sleeping in my bed. Ok? Repete, Lígia. Someone is sleeping in my bed. Olha, já melhorou assim da água para o vinho, né, Rosiane? Esse aqui é o segredo, gente. É treino, é conversando, é falando, é brigando, entendeu? É lutando junto. A gente vai aprender isso aí. Gente, aqui, né? Alguém está dormindo na minha cama. Né? Someone is sleeping in my bed. Vamos lá. No one is sleeping in my bed. Ué, ficou um tanto de frase igual, né? Mas tudo bem, vamos de treino. No one is sleeping in my bed. No one is sleeping in my bed. Sleeping in my bed. Sleeping my bed. Ninguém, No né, one. gente? No one. No one. Olha, no é não. One é um, né? Mas esse pode caracterizar também como um ser. Tá? Nenhum ser. Entendeu, gente? Essa lógica, esse você é número 1, né? Você é o ser número 1. Só para vocês entenderem aí. Sempre lembrando, né? Sleeping, dormindo, né? I gave everything to Sally. I gave everything to Sally. Não é everything, não. Everything to Sally. Everything to Sally. Everything to Sally. Everything to. Eu vou falar e vocês duas repetem depois. I gave everything to Sally. Repete, Rosiane. I gave everything to Sally. I gave everything to Sally. Né? I gave everything. Gente, I gave everything. I gave everything. I gave everything. Esse aqui não serve para nada, né? I gave everything to Sally. I gave everything to Sally. Ok? Sally. Aqui de novo, né, gente? Gave, given. Give. Eu dei. He saw something in the garden. He saw everything in the garden. Saw. He saw. Saw. Viu. Não é sal, não, é só, ok? A gente tem tendência de falar sal, é natural, Rosiane, tá? Mas é só. He saw something in the garden. He saw something in the garden. Gente, é passado por quê? Porque o verbo é se, né? Se, só, sim. Gente, é um verbo irregular com 3 formas diferentes, ok? Tem que decorar, não tem outro jeito, não tem outra forma, não tem outra solução para você. Quer aprender inglês? Decora isso aqui. Esse verbo ver, gente, não tem como aprender um idioma qualquer se não souber o verbo ver. Concordam comigo? Eu posso dizer, por exemplo, o verbo apodrecer é um verbo complicado, né? A gente nem usa esse verbo quase, né? Usa raramente, né? Esse você não precisa aprender o que é apodrecer em inglês. Precisa, Rosiane? Precisa não, né? Não precisa, não. Né? Se você precisar de usar, mas você vai... Ver eu preciso. Mas ver você precisa. Mas ver... Certo? Apodrecer, né? Sei lá, esmaecer, né? Não precisa de estudar isso, né, gente? Mas ver você precisa. Então, minha filha, coloca na sacola e tem que estar na sua agenda. Se você não decorou, não sabe, vá decorar. Não tem solução para isso, não. Tá ok? Estou sendo muito duro hoje com vocês, né? Vocês vão acabar sendo expulsos. Vocês vão acabar se expulsando. Não. Se você mandasse a lista de verbo... Eu vou mandar. Vocês estão ansiosos. Preocupe em decorar primeiro essas porcarias desses pronomes definidos. Esses verbos, esses principais, o presente, o passado e o particípio. Eu vou mandar para vocês 2 listas, vou colocar hoje lá na biblioteca para vocês, verbos, ok? Ótimo. Beleza? E vou mandar no PDF para vocês também. Pode ficar tranquilo.
Hoje. Não esqueça. Não deixe de esquecer, não. Vamos lá. Vamos lá rapidinho, gente. Eu vou com essa lista. Eu vou printar a lista no meu celular e vou Não, eu vou te guardar a passar imagem. Não, eu vou te mandar o PDF no WhatsApp e no e-mail e vou mandar também na biblioteca. Você vai ter em 3 lugares. Isso. Se preocupar. Tá beleza? Sexta-feira mesmo, da viagem, eu vou decorar isso até... Quando eu estava no Canadá, sabe o que eu fazia? Eu pegava o metrô, eu gastava 1 hora de metrô da casa que eu morava até a escola, certo? Sabe o que eu fazia no metrô? Eu ficava lendo verbo irregular. Não tinha outra coisa. Entendeu? Eu ficava lendo a lista de verbo irregular. No celular ou no tablet. É assim que funciona, não tem outro jeito. Mas vamos lá. Se não for por repetição, a gente não consegue. Esses casos, não é tudo por repetição. Nós temos que trabalhar com todas as ferramentas. Repetição é uma das principais. Entendeu? Mas vamos trabalhar também por analogias. Vamos falar, igual nós aprendemos lá o doce, né? O açúcar lá, né? Como é que é? O adoçante lá, né? Certo? Sweeter, né? Então, nós vamos usar todos os recursos para aprender inglês, gente. Todos. There is nothing to eat. There is nothing to eat. Gente, eu falei com vocês, olha, aparece toda hora, gente. There is é o verbo. There is. É o verbo haver, é o verbo haver impessoal, né? Ok? Vocês lembram? There is, decora isso, gente. É outra coisa que tem também, que acontece toda hora, vocês estão vendo toda hora aí, haver. Nesse caso, nothing, não há nada, né? Né? There is nothing, né? Certo? Eles falam, né, que there is não é há nada to eat. Não há. Aqui interessante, olha que coisa interessante, eu tenho até uma liçãozinha sobre isso. É a dupla negativa em inglês, ela não pode existir, eles não aceitam. Se eu for traduzir aqui, observe bem. There is. O que é there is? Não é a? Você concorda comigo que é a? Não falei ontem com vocês que era a? Não há. Então, aqui. Então, vamos traduzir ao pé da letra. Há nada para comer. Para comer. Okay? Ficou certinho, né? Eles não aceitam. Então, eu tenho que colocar aqui. No, there is nothing. Entendeu? Mas eles não aceitam isso. A forma deles, eles afirmam e depois negam. Com uma negativa só. Eu vou explicar isso para vocês depois. Eu tenho uma aulinha sobre isso, muito legalzinha, pequenininha. 2 slides só, entendeu? Então, nós falamos 2 negativas aqui, o não e o nada. Olha que interessante. Eles não. Não há nada. Há nada para comer. Porque a tradução ao pé da letra seria isso. Isso. E agora, vocês entendem o seguinte, quando eu falo que... Olha, observe bem, quando eu falo que... Há nada para comer. Quando eu falo 2 negativas, é igual a matemática. Quando eu falo 2 negativas, não dá um positivo. Então, quer dizer que tem coisa para comer. Quando eu falo que não há nada para comer, tem coisa para comer, então. Porque uma nega a outra. Concorda comigo? Os ingleses são mais exigentes com isso. Quando eu falo não há nada, então há nada para comer. Uhum. O certo seria há nada para comer. Nesse não aqui está aqui de intruso. Mas isso são as construções da língua, as estruturas da língua, né? Entendeu? Que não tem como a gente negar. O deles é mais interessante, é mais prático. There is nothing to eat. Não há nada. Então, há nada para comer. Quer dizer que não tem nada mesmo, realmente. Agora nós falamos que não tem nada. Então, se não tem nada, tem o quê? Tem tudo. Concorda comigo? Certo. Não é assim? Se não tem nada, tem tudo. É um negócio tem complicado. Nada. Olha, você vê que dica de ouro para vocês também, né? Se não tem nada, tem tudo, né? Esse slide é interessante, gente. Entendam a lógica do negócio, porque se a gente aprender idiomas entendendo como é que funciona, fica muito mais fácil, entendeu? A gente sofre menos no futuro, tá bom? There is nothing to eat. Repete para mim, Lígia. There is not to eat. There is nothing. There is nothing to eat. To eat. Sempre lembrando, né, que é um verbo irregular, que é o verbo comer. Vocês têm que fazer o quê? Decorar. Decorar. Decoreba. Decoreba.
I looked everywhere for my kiss. I look everywhere for my kids. Procurei minha chave. Procurei. Gente, existe o verbo em inglês chamado look for, que é procurar. Look é olhar, vocês lembram do look, né? Certinho? Mas existe um phrasal verb chamado look for, que é procurar, ok? Depois nós vamos estudar. E ele é look for. E esse everywhere está aqui de engraçadinho, né? Que o certo seria I look for my kids everywhere. Mas eles não aceitam esse tipo de construção. Certo? Aqui, ó. Nós aceitamos, né? Aqui, ó. Procurei minhas chaves em todos os lugares. Eles não aceitam. I looked everywhere for my kids. É interessante também. É uma construção que nós não temos e que eles falam. Esse look é o mesmo que usa para que é o verbo olhar, né? Mas só que aqui ele aqui não é olhar, pois ele é look for. Ele é look for. Sim. E tem assim, quando a pessoa está... Olha como é que ela está com o look bonito. Sim, sim. Sim, exatamente. Nesse caso é o look de parecer, né? O look, né? De parecer, tá? Agora, o verbo... gente, existe uma construção em inglês que não tem no português, que são os phrasal verbs, que é o verbo é look, olhar. Look, olhar. Tá? Todo mundo conhece. Esse é um verbo. E existe um phrasal verb, que também é verbo, que é look for. Look for. Look for. Só que nesses phrasal verbs, você pode colocar alguma coisa no meio aqui, ó. Entendeu? I look everywhere. Eu procurei em todos os lugares. Às vezes pode colocar, nem sempre. É um estudo de phrasal verb, é uma coisa complicada, nós vamos ter que ver mais na frente. É só para vocês entenderem. Por exemplo, você vai chegar numa loja lá e a menina vai te perguntar, what are you looking for? O que você está procurando? Ok? Certo? Então, looking for é procurar. Repete a sua frase. What are you looking for? O quê? Tá. Okay. What are you looking for? O quê, né? O que você está procurando? Looking for. Ok? Ok? Vai chegar a mocinha da loja e vai te oferecer isso lá. Vamos lá, rapidinho. Kiss. Eu acho que é Keith, tá? Não sei a pronunciação. Keith is looking for somewhere to live. Keith is looking for somewhere to live. Conforme eu falei com vocês, looking for é um verbo, né? É um phrasal verb, né? É um conjunto. Certo? Procurar, significa procurar. Então, uma das formas de dizer procurar em inglês é looking for. Look for. No caso aqui, procurando, você conjuga também, ok? Vamos lá. Is looking for somewhere to live. Exatamente. Keith is looking for somewhere to live. Lugar para viver, lugar para morar, né? Ok? There is nowhere as beautiful as Paris. Okay? There is nowhere as beautiful as Paris. Gente, olha para vocês verem aqui uma construção também que nós não temos. Nós temos, mas é diferente. As beautiful as. É o nosso tão quanto. Tão quanto. Aqui você coloca o que você quiser, né? Feia, bonita, preta, né? Não importa, né? Certo? Entenderam a lógica? There is e não há, né? There is nowhere, né? Não há lugar, né? Há lugar, né? Há lugar. Há não lugar. Há não lugar. Há não lugar. Há não lugar tão bonito quanto Paris. Paris.
Então, aqui vocês viram, há não lugar. É aquela construção que eu falei com vocês. Ela não existe em português. Nós já mudamos, né? Não há lugar. Nós estamos falando aqui que aqui, ó, não há, né? Nowhere. Não há lugar. É diferente a construção, tá? Agora, interessante é que as beautiful as. Eu posso colocar outro adjetivo aqui, né? As big, por exemplo. Tão grande quanto Paris, né? Se eu colocar big aqui, entendeu, gente? A lógica? Então, muita atenção a essa construção, nós vamos aprofundar isso no futuro, né, quando nós estivermos lendo, mas o as, um adjetivo e outro as, certo? É muita informação. É muita informação, né, Rogério? Mas a gente tem que ir revendo. Interessante. É interessante. Revejam, é interessante. Rever. E seu inglês fica rico, né? Não há mulher tão linda quanto ela, né? There is nowhere a woman, né? As beautiful, né? Certo? Alguma coisa assim, como ela, sei lá, não sei. É uma coisa mais ou menos assim. Beleza? Mas pronuncia as ou es? As. Não é as, nem es, nem as. Certo? Eu invento alguma coisa mais ou menos parecida aí. Gente, e com isso, então, nós encerramos o nosso exercício de pronomes indefinidos, ok? E também damos por encerrada a nossa aula de pronomes.